atores, ministros, engenheiros, doutor e grande mestre influenciaram muita coisa neste mundo. Estão influenciando muitas coisas nessa vida. Escritores, ministros, presidentes e reis, outros que já não estão mais entre nós, estão a influenciar muitas coisas nesse mundo. Entenda com muita cautela, com muita atenção, porque o assunto na qual vamos tratar hoje é um assunto que envolve maturidade, é um assunto que envolve uma consciência limpa, é um assunto que envolve aqueles que estão dispostos para despertar, aqueles que estão dispostos para imigrar para outras dimensões, aqueles que estão dispostos para poder ativar uma energia super potente dentro de si mesmo. Então compreenda com muita clareza e com muito cuidado. É preciso mergulhar para poder compreender a respeito da morte. Muitas das pessoas têm levado este assunto como se fosse brincadeira. É tão fácil hoje nós acreditar no morrer do que no viver. É tão fácil hoje nós aceitarmos que iremos morrer do que aceitar que iremos viver para sempre. Por meio de inspirações, por meio da conexão, por meio das leituras na qual nós seguimos, por meio das inspirações nas quais nós seguimos. E temos uma porta aberta que atravessa gerações e gerações, que está a atravessar séculos e séculos, cuja essa porta foi colocada como uma porta principal para toda aquela geração que não precisa mais morrer, porque o Criador ele coloca isso na bandeja, na mesa, diante dos nossos olhos. Mas já que a nossa inspiração não está conectado nesta realeza, então nós o que desprezamos, menosprezamos, por meio de muitos livros que aqui estão, por meio de muitos autores que escreveram muitos livros, que nós hoje que inspira a multidão, que inspira nações. Em outras palavras, o que quer dizer, pregador? A palavra do Criador vem nos alertar, nos divertir, de que existe uma porta a qual ele colocou, cujo esta porta é a porta principal, para nós voltarmos a vibrar, voltarmos a viver, não mais termos a certeza da morte, mas sim termos a certeza da vida, porque a palavra do Criador vem nos falar que por meio do pecado nós mergulhamos na morte, e esta morte é que nos causou um dano físico, mas por meio de grandes inspirações, nas quais nós não estamos a compreender, elas estão se tornar uma influência grande nas nossas vidas, elas estão nos dar mais certeza de morrer do que certeza de viver. O que quer dizer em outras palavras, pregador? Existem escritores de renome, esses escritores escreveram livros grandes, esses livros estão a impactar nações, estão a inspirar multidão, estão a impactar o mundo, e muitas pessoas que se inclinam na parte desses escritores nunca mais voltarão à vida. Por quê? Porque nós devemos entender o foco principal. Estou a falar do escritor Luís de Camarões, estou a falar do escritor de Confúcio, estou a falar do escritor de Adam Smith, estou a falar do escritor de Kardec Marx, estou a falar do escritor do escritor do Platão. Todos esses homens foram pessoas que escreveram muitos livros, esses livros estão a inspirar as pessoas. Mas uma coisa nós devemos compreender, porque a palavra do Criador no livro de Colossenses, do seu capítulo 18, do seu capítulo 1, do seu versículo 18, as escrituras sagradas do Criador vêm falar, gritar, dizendo dizendo que Yahshua, o Mashiach, é a cabeça principal da igreja, essa igreja é essa igreja que foi comprado pelo próprio sangue do próprio Yahshua Mashiach. Isto quer dizer que a inspiração, se ela vem dos filósofos, se ela vem dos escritores, se ela vem dos livros, as pessoas que escreveram esses livros estão mortos, estão embaixo da terra. Então isso quer dizer que vamos dizer que todos nós iremos também iremos morrer. Se nós nos inspirarmos em Yahshua Mashiach,
Mashiach, então nós transcenderemos, nós voltaremos a viver, nós voltaremos a alcançar a morte, nós voltaremos a alcançar a vida para sempre. Mas alcançamos a morte e morremos por causa da ignorância da porta a qual ele colocou, que por meio desta porta todos nós podemos alcançar a vida. Em outras palavras, estamos a falar que Maomé escreveu o livro, mas o livro de Maomé nunca vai nos levar para a vida, porque o Maomé, ele morreu e está a apodrecer embaixo da terra. O Maomé, ele morreu nos 632, depois de Yahshua Mashiach. Mas há um homem na história que atravessa a geração, que atravessa rio, que atravessa tempo, que quebra todos os padrões dos anos, que é Yahshua Mashiach, que no seu túmulo, na sua tumba, está escrito que ele ressuscitou. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, se a minha inspiração, a tua inspiração estiver inclinado no livro de uma pessoa que está embaixo da terra, que está a apodrecer, então o espírito da morte, ela nunca vai nos abandonar. Somente quebraremos o espírito da morte quando nos inspirarmos na pedra principal, na porta a qual Yahweh colocou para que eu e você pudéssemos alcançar a vida. Não é a vida em outro lugar, a vida para sempre neste mundo, porque Yahshua Mashiach, ele quebrou a barreira da morte, não é outro lugar, quebrou a barreira da morte nesse mundo que nós vivemos. É por isso que a pessoa, os doutores, os médicos, os engenheiros, os instrutores, eles têm mais certeza da morte do que viver, porque os livros na qual os inspira é o livro que foi feito com um autor e cujo esse autor está embaixo da terra a apodrecer. É um livro dos Mormons, é um livro do Allan Kardec, é um livro do Ellen White, é um livro de um fundador da Testemunha de Jeová. Está um livro de autor cujo o autor desses livros estão a apodrecer embaixo da terra. Mas em outra palavra, o Salmo vem gritar. No livro de Salmo 118, no seu verso 22, diz assim: disse que a pedra principal que os construtores rejeitaram, esta foi feita a pedra principal da esquina. Que pedra é essa, pregador? Em outras palavras, é aquela pedra que o Nabucodonosor sonhou, que quando ele sonhou uma estátua grande, disse que veio uma pedra que veio esmiuçar toda a estátua. Que pedra é essa? A pedra é Yahshua Mashiach, que veio quebrar todo tipo das eras, a era da pedra, a era de bronze, a era do ouro e a era do ferro. Foi quebrado com essa pedra. Esta pedra é a pedra principal. Que pedra é essa, pregador? A palavra do Criador vem nos ensinar no livro de Hebreus, do seu capítulo 7, do seu verso 12, diz que há alguém que foi colocado o sumo sacerdote, cujo ele invadiu a lei, cujo ele quebrou a lei da morte. Quem é esse alguém, pregador? É aquele que foi constituído na linhagem do Melquisedeque, que a palavra do Criador vem falar que mudando o sumo sacerdote também é necessário que se mude a lei. Em outras palavras, vamos compreender o que estamos a dizer. Se nós não obedecermos a pedra viva, a qual Yahweh colocou para que nós pudéssemos alcançar a vida, então nunca nós iremos ter a vida. Somente a inspiração da vida, ela vem quando nós nos dirigimos àquilo que Yahweh colocou no nosso meio. Por quê? Porque a palavra vem nos ensinar. Os construtores rejeitaram. Que construtores são esses que estão ditos nesses livros? Os construtores que rejeitaram esta pedra são os bispos, são os papas, são os pastores, são todas essas hierarquias, são esses construtores, os maçons, esses que são construtores que constroem este mundo. Rejeitaram um grande mestre, rejeitaram a Yahshua Mashiach, mas a Yahshua é a pedra que Yahweh aprovou, que por meio dele, gerações, nação e língua, todos nós podemos alcançar a vida para sempre. O que isso, em outras palavras, quer dizer? Quer dizer, se Yahshua Mashiach, ele quebrou a lei da morte, ele ressuscitou dentre os mortos. Quer dizer, se a minha inspiração vier de Yahshua Mashiach, então eu nunca morrerei. Se a tua inspiração vier
de Yahshua Mashiach, você nunca morrerá. Então nós iremos transmutar, nós iremos transformar o nosso corpo. Então nós viveremos para sempre. A palavra do Criador vem falar, gritar, no livro de Efésios, do seu capítulo 1, do seu verso 13. As escrituras sagradas do Papai do céu vem falar. Dizem que toda aquela pessoa que crer em Yahshua Mashiach e aceitar, então o ruach da verdade de sela. Essa é a promessa das pessoas que creem. Então, em outras palavras, quer dizer o que, pregador? Quer dizer que eu serei selado quando a minha inspiração vier de Yahshua Mashiach. Você será selado quando a tua inspiração vier no crer em Yahshua Mashiach. A palavra do Criador deixa muito bem claro. Não é crer em Maomé, não é crer em Krishna, não é crer em Buda, não é crer nos ensinamentos do Allan Kardec, não é crer nos ensinamentos de Ellen White, não é crer nos ensinamentos da fundação da Testemunha de Jeová, mas sim é crer na palavra do Criador, porque as escrituras sagradas do Papai, ela vem nos confirmar com A e B, que a inspiração, que a nossa inspiração, se ela provém de Yahshua Mashiach, o único que foi aprovado no céu, que a terra que tentou calar, mas o céu lhe aprovou, porque ele é a mensagem viva de Yahweh na terra, porque é Yahweh salvando a sua nação através dele, de Yahshua Mashiach, o homem, que por meio dele nós alcançaremos a vida para sempre. Se Yahshua ele venceu e quebrou as barreiras da morte, agora quem morre é aquele que quer, quem morre é aquele que deseja, porque a morte agora não é o quê? Não é a morte agora é dizer que não é que não tem solução. A morte tem solução hoje, por meio do crer em Yahshua Mashiach, que é a pedra principal, o portal para nós alcançarmos a vida para sempre. Mas eu e você morremos, né, pela ignorância. Ignorância por quê? Por meio desses mestres que rejeitaram esta pedra, por meio desses engenheiros que rejeitaram essa pedra, por meio desses maçons, por meio desses bispos, desses papas, desses reverendos, desses homens que se colocam como líderes religiosos, que até hoje estão influenciando para nós rejeitar a inspiração do céu, mas aceitar a inspiração do Allan Kardec, a aceitar a inspiração do Jesus Cristo, a aceitar a inspiração de Roma, a aceitar a inspiração dos papas, dos bispos, dos reverendos. E essas inspirações, cujo autor dessas inspirações estão a apodrecer embaixo do pó, mas Yahshua Mashiach, ele foi ressuscitado, quebrou os tempos, quebrou a morte, ele desafiou a lei da física, andando sobre as águas, mostrando que a própria natureza o temia, a própria natureza não teve como o deter, até os espíritos das mortes, eles o que? Tremia na sua presença. O que quer dizer, em outras palavras, pregador? Estamos dizendo que a minha inspiração, a tua inspiração, ela deve vir em Yahshua Mashiach. Entenda com muito cuidado, com muita clareza. Não é tudo que brilha é ouro. Não é todas as pessoas que ensinam a palavra do Criador é para nós podermos seguir. Mas sim, nós devemos seguir o Mestre Yahshua Mashiach. Veja, entenda com muita clareza. A palavra do Criador vem nos falar de que os apóstolos ensinaram a Yahshua Mashiach. O que quer dizer, em outras palavras? Mataram a eles mesmos. Eles deixaram que Yahshua vivesse neles. O que é isso, pregador? Estamos a dizer que agora a minha inspiração não pode depender do homem, porque a minha condução, se depende do homem, então o homem morrerá e apodrecerá. O espírito da morte nunca vai me abandonar. O espírito da morte vai me abandonar no dia e na hora em que eu e você pudermos aceitar Yahshua Mashiach como o único nosso Salvador, como a pedra principal que foi colocada por Yahweh, cujo esta pedra é uma pedra viva, que aqueles construtores rejeitaram. Por que eles rejeitaram? Porque ele nunca ensinou a vontade dos homens, ele nunca ensinou que a religião era preciso de dinheiro, ele nunca ensinou que as pessoas pudessem tirar o dízimo ou tirar as ofertas para poder ser salvo, ele nunca ensinou sobre endugesmo, que uma pessoa morta precisa pagar para alguém orar para ele poder ir para o céu, mas ele ensinou o caminho da evolução, da transcendência, cujo esse ensinamento ele ia contra os princípios dos construtores, contra os princípios dos bispos, dos reverendos, cujo ele
nunca ensinou para poder, para o quê? Para acumular o aplauso em si mesmo. É por isso que ele somente teve 12 discípulos, não teve milhões de seguidores, não teve multidão a lhe seguir, porque o que ele falava quebrava a lei da carne e os desejos dos homens. Era para que as pessoas pudessem alcançar a morte. Mas há uma necessidade imensa dentro da vida de cada um, porque os nossos pais, os nossos trisavós, segundo a carne, morreram, estão embaixo da terra, estão a apodrecer. Então há uma necessidade dentro de nós de viver, e o caminho para a vida está ali em Yahshua Mashiach. Quer dizer que a minha inspiração, a tua inspiração, hoje ela é condicionada para a vida. Vivemos hoje, viveremos e alcançaremos as dimensões da vida quando nós aceitarmos a inspiração que vem de Yahshua Mashiach. Podemos nos inspirar por meio dele, uma força ativa na nossa vida, para podermos caminharmos nos mandamentos, nos estatutos, na sua palavra. Porque hoje a dependência de vida está sobre ele, porque ele é o único que foi colocado para eu e você podermos transmutar, recebermos uma energia ativa de transformar as nossas vidas. Então o que as escrituras sagradas vêm nos falar, nos alertar? No livro de Lucas, do seu capítulo 20, seu verso 17, ele responde a mesma questão, que nós precisamos olhar para Yahshua Mashiach, porque ele é que é a pedra principal. Então entenda com muita cautela e calma, para nós perceber o mais fundamental daquilo que é a palavra, o essencial dela, para podermos alcançar a transmutação.